Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão desejosos ainda por ouvir a palavra? Eu prometo ser sucinto na minha participação convosco. Quero aqui tributar a Deus toda a minha adoração, todo o meu louvor, pela a oportunidade a mim dispensada. Louvar a Deus pela vida do presbítero Kevin, que é um valente, né? Que é um corajoso por realizar esse trabalho, juntamente com o vosso pastor, com essa igreja. Quero louvar a Deus também pela minha esposa que está me acompanhando, também o meu filhinho Benjamin. Deus abençoe vocês. Quantos trouxeram a Bíblia? Levante a Bíblia para eu ver quem trouxe a Bíblia. Outro dia eu disse isso numa igreja, eles levantaram o smartphone. Pastor, não pode ter a Bíblia no celular? Pode. Só não substitua a Bíblia de papel. Ande com a Bíblia de papel, leia a Bíblia de papel. E eu quero compartilhar com vocês sobre algumas fases do Elias. Então localize na sua Bíblia o primeiro livro de Reis e o capítulo de número 17. Quem não trouxe a Bíblia, ouça. Eu vou ser bem breve na minha leitura, mas eu quero compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Digam amém. Se você quiser se assentar, pode ficar à vontade, tá? Mas pastor, não é reverência para ler a Bíblia? Reverência não é só para ficar de pé para ler a Bíblia. Reverência é desde o momento que a gente entra no templo. Então, se eu entrar no templo com reverência, tanto ler a Bíblia de pé quanto sentado, não vai mudar nada. Ok? Mas se vocês têm o hábito de ficar de pé, ficamos em pé e leiamos o que está escrito em primeiro livro de Reis, capítulo de número 17 e o verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu queria que você, se pudesse marcar essa expressão, quando ele cita assim dizendo: perante cuja face eu estou. Eu quero que você grifa isso, se você puder, ou memorize isso. Perante cuja face eu estou. Porque de fato, toda chamada relevante, ela parte desse princípio. Vou repetir. Toda chamada relevante, todo ministério relevante, ele parte primeiro desse princípio. Qual, pastor? Está diante da face do Senhor. Isso aqui nos reporta a oração, a intimidade, ao relacionamento do vocacionado com quem o vocacionou, Deus. Não há ministério relevante sem oração. Não há chamada relevante sem uma vida pautada na intimidade com o Eterno. Então esse é o primeiro ponto, guarde isso. Perante cuja face eu estou. Versículo de número 2. Olha o que o texto diz. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Veio o que a ele? Outro ponto para que nós de fato tenhamos uma chamada relevante,
Um ministério relevante é ser sensível à voz de quem está falando. Uau! Vou repetir isso aqui. Porque tem gente que ouve muita gente, menos o eterno. Então, para eu o ouvir, eu preciso ter sensibilidade. Então veio a ele, não é o profeta, veio a ele, não é o que revela a CPF, veio a ele, não é o anjo, aqui o texto é claro, veio a ele, a palavra do Senhor. E essa palavra é digna de toda aceitação. Essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Essa palavra é pão que alimenta o faminto. Então, versículo 3. Vai-te daqui. A palavra está dando uma direção. E vira-te para o oriente. E esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Guarde isso, Querite. Frise isso na sua Bíblia. Querite, que está adiante do Jordão. Ok. Capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele o profeta, o anjo, veio o que a ele? A palavra do Senhor, dizendo o quê? Dando outra direção, porque ministério relevante é o ministério, ou aquele que foi vocacionado, ele tem que ter sensibilidade para ouvir, mas não só para ouvir, também para se movimentar para onde Deus está o direcionando. Vocês estão aqui ou não? Quem está conduzindo o chamado aqui, que é o Elias, é Deus. O primeiro lugar que Deus o leva, Querite. E agora olha o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habitas ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. A provisão aqui não virá de um empresário. O cuidado de Deus aqui não virá por alguém muito bem sucedido, porque até então é crise. Mas entenda que todo lugar que você está, que foi Deus que te estabeleceu, Ele já ordenou. Eu vou repetir só para quem tem glória a Deus. Toda vez que você está no lugar que foi Deus que te plantou, então Ele já ordenou. Às vezes Ele ordena quem você menos espera. Às vezes Ele ordena o corvo, e agora Ele ordena a viúva. Aleluia. Eu não vou nem entrar em detalhe do texto. Vamos para o capítulo 18. E o verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a ele, de novo, terceira vez. E agora vem dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora olha o detalhe do texto, ouça-me, e você se assenta. No capítulo de número 1, ou melhor, no capítulo de número 17, e no versículo 1, aliás, no versículo de número 2, 3, o capítulo, o 1 Reis 17,
capítulo 17, versículo 3, Deus fala para ele se esconder aonde? Diga comigo bem forte, diga Querite. E agora no capítulo 18, Deus fala o que para ele? Vai e apresenta-te a Acabe. Percebe? Que o mesmo Deus que fala para esconder, também fala para apresentar. Eu vou falar só para quem está ligado. O mesmo Deus que esconde é também aquele que apresenta. Ô glória. Tome o seu assento. Quantos aqui gostam de ler? Ler Bíblia, ler também bons livros. Eu trouxe ali, depois, se você quiser nos abençoar, eu tenho um livro que tem como título As Armas de Davi. Nesse livro, eu não trato aqui sobre armas como funda, como as pedras que ele pega do ribeiro, como a espada que Davi usara, não. Aqui eu falo sobre armas espirituais. E uma das armas que eu cito aqui é sobre o poder da palavra. Vocês lembram o que Davi disse diante de Golias, no capítulo de 1 Samuel 17, verso 47? Ou verso 46? Davi disse assim, diante do Golias: eu hoje vou te ferir. Eu vou arrancar a tua cabeça. E as aves dos céus e as bestas feras da terra terá muita comida para comer, e toda a terra saberá que Davi não é que Davi é bom, mas que existe Deus em Israel. Tiago diz que o homem que domina a sua língua, esse homem é perfeito. Salomão, falando sobre o poder da palavra, ele diz que a morte e a vida está no poder da palavra. Paulo em Romanos diz que com a boca eu confesso, poder da palavra, no coração eu acredito, e assim será feito. Então aqui eu falo sobre o poder da palavra, o poder da visão, e também Davi apresenta diante do Golias uma das armas mais poderosas que ele usou. Qual, pastor? O nome do Senhor dos Exércitos. É um livro pequeno, simples de ler. Você lê ele muito rápido, mas é um livro que vai edificar a sua vida. Eu tenho também aqui uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia, ela contém 1.354 estudos e comentários. Essa Bíblia trabalha tema como, por exemplo, a autoestima da mulher. Essa Bíblia é a Bíblia da mulher de Deus. Ela não só trabalha a autoestima da mulher, mas ela também trata temas como a ansiedade, a depressão e entre outros temas. Ela tem letra grande, ela também contém a harpa para você cantar os corinhos, ou seja, é uma Bíblia completa. Se você hoje, mulher, tiver com seu esposo aqui, já dá uma cutucada nele e diz: hoje Deus vai te usar. Quantos entenderam? Digam amém. Pastor, e eu que não estou com o esposo? Você pode também comprar para você se presentear. Mime você mesmo. Diga glória a Deus. Eu não estou muito bem com a voz. Eu posso desligar esse ventilador? Tem problema para vocês? Está tranquilo? Ok? Por favor. Mas ouça-me, eu vou ser rápido, eu vou ser sucinto. Mas quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Todos nós aqui somos conhecedores, somos entendedores a respeito da vida desse profeta. O profeta Elias marcou uma geração. Ele é conhecido por alguns pregadores por aí dizendo que ele é o leão dos profetas. Outros usam, por exemplo, títulos como o profeta do fogo. Você sabia que o primeiro milagre de ressurreição na Bíblia foi através do ministério do profeta Elias? 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, quando ele vai para Sarepta de Sidom, e ele não só ora para Deus multiplicar a farinha e o azeite, mas ele também ora
para Deus ressuscitar o filho da viúva. Existem algumas curiosidades sobre a vida do profeta Elias. Primeiro, nós não vemos a Bíblia falando sobre sua árvore genealógica. Por exemplo, você não vai ver a Bíblia citar nada sobre o pai de Elias, se ele foi um profeta, se ele foi um juiz, se ele foi um rei, se ele foi um sacerdote, se ele foi um levita. A Bíblia não dá nada sobre a vida do profeta Elias. Não diz quem foi os seus pais, mas diz a única referência que a Bíblia dá do Elias é que ele é um tisbita. E se você estudar a geografia de Tisbe, você vai perceber que é uma região deserta e pantaneira. Graças ao bom Deus, que Deus não depende da onde nascemos. Deus não depende no quesito de escolher alguém para levantar para o ministério. Deus não depende da onde você nasceu, em que cidade nasceu, em que bairro nasceu, em que família nasceu. Deus nunca se prendeu a isso, no quesito de escolher alguém. Eu tenho uma palavra, e eu acredito que se você entender, você vai glorificar o nome do Eterno. Primeiro, Deus não depende no quesito de escolher alguém para ser o portador da sua mensagem, de que essa pessoa viesse de uma linhagem real. Não, Deus não depende. Deus não depende, por exemplo, de que Elias nascesse de uma linhagem levítica, de uma linhagem sacerdotal. Quando você lê a vida do profeta Jeremias, você vai entender que ele vem da região de Anatote, e ele também, o seu pai, era um sacerdote. Jeremias vem de uma linhagem sacerdotal, mas Deus chamou Jeremias não para ser sacerdote, mas para ser profeta no meio do seu povo. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus não depende de quem foi o teu pai para fazer de você de fato o que ele tem que fazer. Vou te dar um exemplo. Talvez você está olhando para a história de Elias e está pensando: a minha história é semelhante à do profeta, porque na minha casa não teve nenhum profeta, na minha genealogia não teve nenhum sacerdote, dentro da minha árvore genealógica não teve nenhum profeta, nenhum sacerdote e nenhum levita. Mas quem disse que Deus depende do teu pai ser sacerdote para fazer você um sacerdote? Quem disse que Deus depende que lá na sua casa alguém nascesse com o dom de cantar para fazer você um levita? Pastor, na minha casa não tem nenhum profeta. Deus pode te levantar para ser o primeiro. Pastor, na minha casa não tem nenhum levita. Deus pode te levantar para ser o primeiro. Pastor, na minha casa não teve nenhum pastor. Deus pode te levantar para ser o primeiro, porque Deus não depende da sua árvore genealógica, ou seja, Deus não depende de quem foi o seu pai. Existem muitos que Deus levantou, que o pai nem crente era. O pai era um pinguço, o pai era um prostituto, o pai era um drogado. Aí você veio em Cristo, o Senhor capacitou você, encheu você de dons e também do Espírito Santo. Agora você prega, teu pai não pregou. Agora você canta, teu pai não cantou. Por quê, pastor? Porque Deus não depende de quem foi o seu pai. Deus também não depende da sua geografia. No quesito de escolher alguém, Deus não depende. Você leu na Bíblia um profeta chamado Amós? Pastor, da onde Amós veio? Amós era um fazendeiro, plantador de sicômoro. Talvez a sua geografia não era tão favorável para ser um profeta, mas Deus não depende da sua geografia.
Você já, por exemplo, a história de um juiz chamado Tola? Nunca você vai ver muita gente pregando sobre Tola, mas foi um juiz, um líder, um libertador, que Deus levantou para marcar um tempo. Então escute, por favor. Pastor, Deus não depende da minha geografia? Não. Deus não depende da sua família ter sido influente. Deus não depende de alguém da sua família ter tido ministério. Deus não depende de que você nascesse de uma família rica ou muito bem sucedida. Por exemplo, nós olhamos para a vida de Pedro, e Pedro era habitante de uma região marítima, um indouto, e Deus levantou para ser o líder da igreja. Quando nós olhamos para a geografia do profeta Elias, talvez alguém julgue, não vai dar nada, porque é uma região deserta e pantaneira. Deus levantou o Elias, mesmo a Bíblia não citando o nome do seu pai, mesmo a Bíblia não dando referência da sua família, mas Deus levantou para marcar uma geração. E tem um detalhe: o Elias foi levantado por Deus em um tempo em que Israel estava vivendo um período e um declínio, tanto espiritual em queda, quanto também na sua política. Israel estava vivendo aquele período que a Bíblia chama de dubiedade. O que é isso, pastor? É duplo pensamento. A Bíblia vai informar a respeito de um rei chamado Acabe. E Elias é justamente levantado por Deus no período em que o rei Acabe é instituído rei no lugar do seu pai. E a Bíblia diz que o Acabe, ele não só deixou os mandamentos do Eterno. Sabe o que significa deixar os mandamentos de Deus aqui? Acabe, ele fez o que aquilo Israel, ele fez com que Israel também muitas vezes fez. E o que, pastor? Apostatando-se da fé. Você sabe o que é um apóstata? Um apóstata é aquele que nega a palavra. Um apóstata é aquele que vira as costas para o Eterno. E foi isso que Acabe fez. Acabe não só se apostatou da fé, a Bíblia diz que Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher era uma cirofenícia. Essa mulher era uma mulher pagã, idólatra. E a Bíblia diz que depois desse casamento, ela tinha um poder de persuasão tão terrível, que só piorou o quadro espiritual da nação de Israel. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela teve tanta audácia, que ela construiu em Samaria um templo aos seus deuses. Isso era uma afronta, Kevin, para o rei de Israel, ou melhor, para o Deus Todo-Poderoso. Isso era uma abominação. E a Bíblia diz que ela também corrompeu alguns profetas. Você vai ver que a Bíblia fala sobre a mesa de Jezabel. E essa mesa é a mesa da contenda, é a mesa da trama da morte de inocente. Foi nessa mesa que Jezabel tramou a morte de um homem chamado na Bíblia Nabote. Tudo por causa de uma vinha que ele não queria vender a Acabe. A Bíblia diz que essa mulher, ela persuadiu tanto esse rei, que ele na verdade abandonou o Eterno. Percebe? Que no tempo da crise, Deus levantou um profeta, que no tempo de caos espiritual da nação de Israel, Deus levantou um profeta. Elias não tem na Bíblia a sua árvore genealógica, mas o Elias na Bíblia tem uma mensagem de juízo para a casa de Israel. A Bíblia não menciona quem foi o seu pai, mas o Elias, ele é portador de uma mensagem de juízo para a nação de Israel. Agora, ouça-me por favor. Sabe por que o Elias se apresenta com muita autoridade para Acabe? É porque antes, pastor, dele se apresentar a Acabe, ele estava diante do Eterno. Antes dele trazer a mensagem para o rei Acabe, ele estava primeiro em oração, porque quem ora terá autoridade diante dos homens. Quem ora terá autoridade diante dos homens. Ouça-me por favor. Nós vivemos num contexto em nossa geração
que muita gente quer fama, crescimento diante dos homens. Muita gente quer reconhecimento, crescimento diante dos homens. Muita gente quer aplauso. A nossa geração, ela é afamada por essas coisas. Mas deixa eu te dar um detalhe. Quem primeiro cresce diante de Deus em oração, não só terá autoridade diante de Acabe. Quem cresce diante de Deus será com certeza por Deus projetado diante dos homens. Deixa eu te dar uma palavra. Você não vai ver a Bíblia dizendo que Samuel crescia diante dos homens. Não. Primeiro, Samuel crescia diante do Eterno. E depois, diante dos homens, todas as suas palavras eram confirmadas pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quem cresce diante de Deus em oração, diante dos homens terá autoridade na fala. O Elias está em oração. Ele está na face do Eterno. De repente, veio a palavra diante dele, dizendo: Elias, sim, Senhor, vai até o Acabe. E o Senhor quer que eu diga o quê? Diga que não haverá chuva. E não é só chuva, porque se ele profetiza, pastor, não haverá chuva sobre a terra, e sai de cena, a terra ainda brotaria. Por que brotaria? Por causa do orvalho. Brotaria com mais dificuldade? Sim, mas ainda o orvalho molharia a face da terra. Mas o Elias está cheio de Deus. Ele chega diante do Acabe, abre a boca e diz: segundo a minha palavra, não vai haver chuva em Israel, e nem orvalho cairá. Sabe o que Deus está usando a boca do profeta? Já que vocês estão propagando que Baal é o Deus da fertilidade, eu vou cerrar o céu. Já que vocês estão profetizando e dizendo que Baal é o Deus da agricultura, eu vou cerrar o céu. Já que vocês estão pregando que Baal é quem tem prosperado e abençoado, então eu vou cerrar o céu. E o Elias, depois que orou, Deus lá no céu fez o quê? Fechou as comportas. Ouça-me. Nem orvalho, posso tirar? Nem orvalho, nem chuva caiu sobre a terra. Mas escute, depois que o profeta profetiza, olha para cá, depois que o Elias deu a palavra para o rei, aonde você vê a Bíblia dizendo que ele vai? Ele vai para os holofotes? Ele vai para querer reconhecimento humano? Na verdade não é ele que vai, porque depois que ele libera a palavra de juízo para a nação, olha o que o texto diz: e veio a palavra do Senhor a ele dizendo: vai-te daqui. Qual é a localidade? Esconda-te no Querite. Eu fico me perguntando, ele acabou de ser apresentado diante da nação, e Deus está aí escondendo ele? Ele acabou de entregar uma mensagem para a nação, e Deus está tirando o profeta de cena? A pergunta que a gente faz é: por que o Querite? Uau! É porque todo ministério sólido tem que passar pelo Querite. Pastor, por que o Querite? Porque lá no Querite você vai comer o que Deus ordena. A fase do Querite não é uma fase de anonimato. A fase do Querite é uma fase de Deus estar preservando o profeta. Deus não permite o Querite na vida de ninguém para matá-lo. Quando Deus permite a fase do Querite, meu adorador, meu levita, é porque Deus só quer uma coisa de quem Ele está escondendo. O que, pastor? A proximidade. Relacionamento. Alguém está dizendo: morreu nada. Você vai sair do Querite mais forte.
Você vai sair do Querite mais crente, você vai sair do Querite mais fiel, você vai sair do Querite mais leal, você vai sair do Querite mais temente, você vai sair do Querite mais sábio, você sairá do Querite mais, oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ouça, ouça. Todo ministério sólido, se você perguntar para ele o sucesso de alguém que hoje tem sucesso, você pode ter certeza, eu conheço a fase do Querite. Pastor, quem é que leva o profeta para o Querite? Diga comigo, Deus. Pastor, e quem é que tira o profeta do Querite? Diga, Deus. Aleluia, aleluia. Já pensou se fosse por nós? Já que é eu que entrei, eu não aguento mais a pressão, eu vou sair. Só que tem um detalhe, quem levou foi Deus, então é Deus que sabe o tempo de tirá-lo. No Querite, não há aplausos. No Querite, os amigos não entram em contato. No Querite, parece que todas as portas estão fechadas. No Querite, o amigo mais chegado, você não vai recebê-lo, e muito menos mensagem dele. Por quê, pastor? Porque lá no Querite é só você e ele. É só você e ele. É só você e ele. Eu vou ficar assim até você entender. Lá no Querite, ninguém aproxima. Não é que ninguém aproxima, é o próprio Deus que não deixa ninguém se aproximar. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Quando você encontrar alguém no ministério vaidoso, é porque esqueceu a fase do Querite. Vou entrar aí, vou entrar. Quando você encontrar algum pastor que se acha autossuficiente, é porque ele já se esqueceu a fase do Querite. Por quê? Porque quem passou pelo Querite continua humilde. Quem passou pelo Querite continua crente. Quem passou pelo Querite continua temente. Quem passou pelo Querite não deixa o orgulho pegar. Você conhece alguém topetudo por aí? Quando você encontrá-lo, fala para ele: você se esqueceu da onde Deus te tirou, né? Lembra da fase do Querite que você não tinha nem escolha do que queria comer? A fase do Querite é tão terrível, mas é um tratamento de Deus. Deus não forja ministério em palácios. Deus forja ministério na guerra. Deus forja ministério na traição. Deus forja ministério no abandono de alguns. Deus forja caráter ministerial no deserto. Deus forma o pregador no Querite. Olha para cá. Você pode olhar para alguém, se você tem comunhão com ele, e dizer assim, ó, calma que é só uma fase. Passa. Toda fase ruim passa. Mas no caso aqui, não é fase ruim. Eu só preciso entender o propósito. Para onde Deus me levou. Alguém está dizendo, morreu a Viva Olímpia. Não, morreu não. É só a fase do Querite. Calma, que o ano que vem virá mais forte. O outro ano virá mais forte. Por quê, pastor? Ministério com Deus não dá para pular etapa. Quem tem ouvido, ouça.
Ministério, chamada com Deus, não dá para pular etapa. Não dá para dar um jeitinho. Não dá para procurar um caminho mais fácil. Tem que passar pelo querite. A expressão mais simples da palavra querite para nós é corte. Sabe por que Deus leva o Elias para o querite? Para cortar algumas coisas. Lá vai. Sabe por que Deus às vezes permite a fase do querite? Para cortar aquele grupo de WhatsApp. Sabe por que Deus permite a fase do querite? Para cortar, porque não é na bonança que nascem os verdadeiros, é na fase da dor. Aleluia! Tem muita gente que só quer estar presente quando a mesa está posta. Agora, procura os verdadeiros do deserto. Salomão não diz que um amigo nasce na bonança, mas é na angústia, é na dor. Tem muita gente querendo cantar com os que cantam, mas eu quero ver aqueles chorar com os que choram. Querite é só uma fase. Ouça-me, por favor. Eu vou simplificar. O querite é só uma fase, passa. Deus me trouxe aqui para ser boca de Deus para alguém, suporte. Deus trouxe eu aqui de Itabapuã para liberar uma palavra para alguém, suporte. Você sairá mais forte do querite. Alguém está pensando que você está no anonimato. Alguém está pensando que você desistiu. Alguém está pensando que você morreu. Alguém está pensando que acabou. Calma! Suporte! Não entregue agora. Não desista agora. Calma. Vai passar. Vai passar. Você pode ser boca de Deus para alguém, liberar essa palavra, olhando dentro da bolota do olho dele, dizendo: aguenta, vai passar. Vai passar, Kevin. Vai passar, pastor. Vai passar, meu levita. Aguenta. Vai cantando, vai adorando, vai louvando, vai pregando, vai servindo, vai fazendo evento, vai dando glória. Oh, glória a Deus. Vai passar. Vai passar. É só uma fase. Ministério com Deus não dá para pular etapas. Você sabe quantos anos Paulo, que era um fariseu, que era um poliglota, o maior escritor do Novo Testamento, o maior implantador de igreja, o maior missionário de todos os tempos, o maior líder do cristianismo depois de Cristo, sabe quantos anos Paulo ficou escondido na Arábia? Quase 14 anos. E quando Deus o apresenta, é porque Barnabé queria buscar ele. Barnabé era pastor de Antioquia, isso está em Atos 13. Sabe por que Saulo de Tarso, tendo todas essas qualificações, sabe o que ele veio ser em Antioquia? Um obreiro auxiliar. Sabe por quê? Mas pastor, era Saulo. Tem conhecimento. É teólogo, mas Deus, nas fases dele, não dá para pular etapa. É Paulo, mas vai ser só um auxiliar. É Deus dizendo para ele: aguenta, meu filho, já eu te levanto para ser líder, mas só na segunda viagem missionária. Isso só se vai dar em Atos 16. Enquanto isso, vai sendo só obreiro. Por quê? Porque é fase. Fase passa.
Não entregue o ministério. Não entregue a sua vocação. Não desista do teu chamado. Fase passa. Sabe por que Deus permite o querite? E Ele não permite na fase do querite muita gente se aproximar? Porque Ele quer falar com você lá no querite. Olha o que o texto diz. Depois que o ribeiro secou-se. Olha para cá. Sabe quanto tempo Elias ficou comendo o que o corvo trazia? Quase um ano. Aí alguém fala assim, fica essa especulação, mas corvo trazer carne? Pastor, eu não quero saber se é o corvo que trouxe o pão e a carne, tanto de manhã quanto à tarde. Porque o que importa para quem Deus está provendo, não é a via que Deus pega. Eu vou falar só para quem está ligado. Tem hora que Deus manda um milagre por um pacote que você não está esperando. Tem hora que Deus vai usar alguém quem você menos espera. Olha para cá. Não julgue Deus, qual caminho Deus vai pegar. Viva o que Deus vai trazer. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. O ribeiro secou, pastor, e agora? Calma. Porque depois que você aguentou o querite, você está mais crente. Você está mais sensível. Porque olha o texto, capítulo 17, versículo 8. E veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai a Sarepta de Sidom, porque lá eu já ordenei a uma viúva, olha para cá. Você percebe que mesmo a fase do querite sendo difícil, ele ainda está sensível para ouvir a voz? Eu vou repetir. Mesmo a fase do querite sendo dura, mas ele ainda tem sensibilidade para ouvir a voz. Quando todos se calam, vem a voz do Eterno. Para onde você quer que eu vou, Senhor? Vai para Sarepta. E ele sai do querite e vai até Sidom. Agora tem um detalhe. Se você pegar isso aqui, já vou embora, já vale a pena. Aonde que é a geografia de Sarepta? Sidom. E Sidom era a terra de quem? De Jezabel. Pastor, não estou entendendo, aplica. Você vê como Deus trabalha? Esconde quem Ele chama na terra de quem quer matá-lo. Eu vou melhorar só para quem tem glória a Deus. Deus escondeu o profeta na terra da própria inimiga. Diga, vão procurá-lo, mas não vão achá-lo. Por quê? Porque Deus pega na contramão do inimigo. Jamais ela iria pensar, ou Acabe iria pensar, que ele estaria justamente nas terras da esposa. Vai a Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma viúva para te sustentar. Vocês lembram quando o profeta encontra a mulher? A mulher estava onde? No shopping, catando graveto. Quando ela está catando graveto, o profeta chega e diz: ei, me dá um pouco de água. Está cansado da viagem. Não foi tão fácil chegar a pé até Sarepta de Sidom. Aí o texto diz que ela, quando foi buscar água, Elias falou assim: me traga um pedaço de pão ou de bolo.
Alguma coisa que tenha farinha, porque dá sustância. Quando ele pediu o pão, ela virou-se para ele e disse: não tenho nada em casa. O que eu tenho, só dá para fazer um pedaço de um bolo pequeno. Palavras dela: eu vou comer com meu filho, e depois que nós comermos, nós vamos morrer. Acabou para nós. O Elias tomado por Deus, porque quem passa a Querite, tem autoridade em Sarepta. Vou repetir. Quem passa pela fase do Querite, tem autoridade para orar em Sarepta. Sabe qual é o problema da nossa geração, pastor? É que a nossa geração só quer um Monte Carmelo. Porque lá no Carmelo fala de reconhecimento. Lá no Carmelo fala de você orar e Deus mandar fogo. Lá no Carmelo fala de você arrumar o altar. Lá no Carmelo fala de todos aqueles que queriam te matar, ter que botar a boca no pó e falar: o Deus dele é verdadeiro, só o Senhor é Deus. A nossa geração é a geração do aplauso, é a geração do reconhecimento. Querem fama, querem holofotes. Mas deixa eu te falar uma coisa: até Deus pode mandar fogo no altar lá no Carmelo, mas antes tem que passar por Querite. Tem que ser cortado por Deus no Querite. Sabe por que Deus permite ele no Querite? Para deixá-lo do tamanho certo. Deus no Querite arranca a vaidade. Deus no Querite arranca o orgulho. Deus no Querite arranca a altivez. E em Sarepta, Sarepta é lugar de fundição. Calma. Olha o que o texto diz. Em Sarepta, ele é sustentado pela viúva. Ele disse para a mulher: se você fizer o que você tem lá, trazer para mim primeiro. Assim diz o Deus de Israel: a farinha da panela não acaba, e o azeite da botija não falta. A farinha da panela não acaba, e o azeite da botija não falta. A farinha da panela não acaba, e o azeite da botija não falta. Eu vou ficar assim até alguém entender. Se você obedecer a voz do profeta, vai ter multiplicação. A farinha não acaba, o azeite não acaba, a farinha não acaba. Tem alguém que recebe essa palavra? Não só multiplicou farinha e azeite, mas o filho que morre, ele ressuscita. Diga comigo: a segunda fase passou. Agora é a hora de Deus te apresentar. Olha para cá. Eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar. Se é Deus que está apresentando, não precisa puxar o tapete de ninguém. Se é Deus, Deus só fala com quem quer ouvir. Se é Deus que está apresentando, não precisa denegrir ninguém. Se é Deus que está apresentando, porque olha para cá, procura na Bíblia, qual foi o servo que Deus chamou, fez promessa e ao mesmo tempo falou assim: ó, eu vou te revelar todo o processo que você vai passar. Já pensou se Deus olhasse para José e falasse assim: meu filho, você será governador, mas antes você será vendido pelos irmãos, antes você será jogado na cisterna, antes do trono você será levado como escravo para o Egito. Antes do trono, de ser reconhecido, você será vendido como escravo. Você vai sofrer uma calúnia de assédio sexual contra a esposa do seu patrão. Tem mais, calma. Você será esquecido depois de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. 2 anos dentro de uma prisão. Já pensou?
Se Deus falasse assim, ó, eu tenho algo como governador para você, eu vou te exaltar lá na frente, mas antes eu vou mostrar para você o processo dos 13 anos. Deus só faz a promessa, mas não revela o processo. Deus só faz a promessa, mas não revela o processo. Deus só faz a promessa, mas não revela o processo. Então Deus está dizendo, aguenta, vai passar. Fique de pé, por favor. Escute e ouça-me. Deus está falando com alguém aqui sobre chamada. Deus não chama covardes. Deus não chama quem retrocede. Quando Deus levantou Gideão, Gideão tinha que lutar com 135 mil soldados. Ele consegue reunir 32 mil guerreiros. Aí vem Deus e fala assim: quem diz que a vitória eu entregarei pelo número de combatentes? Se você for com os 32 mil, o povo de Israel dirá: vencemos pela força do braço. Como Deus não divide a sua glória a outrem, Deus falou assim para Gideão: muito é o povo que está contigo, para que Israel não se glorie perante mim, dizendo, a minha mão me livrou. Diga lá para o seu exército: covardes, medrosos, voltem. De 32 mil, 22 mil deu linha na pipa, só fica 10. Mas o inimigo ainda é maioria. Aí vem Deus e fala assim: muito ainda é o povo. Como? Se Gideão só tem 10 mil e o inimigo é 135 mil. É porque Deus não dá vitória com números. A matemática de Deus não é a sua. Gideão, sim, pega os 10 mil, vai para o ribeiro. Os que beber como cão, põe à parte. Os que se abaixarem, levanta a mão à boca, pode mandar embora. Dos 10 mil, 9.700 foi embora, só ficou 300. Alguém pode dizer assim, ó, mas 300 é pouco mesmo, mas é 300 fiel, é 300 leal, é 300 que veste a camisa, é 300 que está na batalha junto, é 300 que ora junto, é 300 que chora junto, é 300 que veste a camisa. O Elias, depois de Sarepta, olha o que a Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vai e apresenta-te ao rei Acabe. Não precisa forçar para a porta abrir. Não precisa mentir para a porta abrir. Não precisa dar mau testemunho ou falso testemunho de outros para você querer estar no lugar. Não precisa. Por quê, pastor? Se é Deus que está te apresentando, óbvio, quando você chegar, a porta não vai estar aberta, a porta vai estar escancarada. Tem alguém que entende essa palavra? Tem alguém que entende essa palavra? Não dá para chegar mentindo. Não dá para dizer que eu sou uma coisa e não sou. Aguenta o processo. Porque na hora que Deus te apresentar, a porta já estará aberta. Olha para cá. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: apresenta-te a Acabe, ok? Fala para ele reunir lá no Carmelo
os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera. Façamos 2 altares. Coloca o animal picado, bota lenha, mas não meta fogo. E vamos ver quem de fato é Deus, se Baal ou se o Deus de Israel. Imagina a cena. Aqui está a confirmação de um ministério que entendeu o processo. Porque quando a gente entende o processo, você canta, a glória desce. Olha como vocês cantaram aqui hoje, sem artimanhas. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, porque quem tem, não precisa forçar. Nós estamos numa cidade de 14 mil habitantes, aqui do ladinho de vocês, Tabapuã, pertinho. E eu estou feliz porque agora aqui em Olímpia vai ter um aeroporto internacional. Então para nós voar aqui vai ficar muito melhor. Para vocês fazer evento e trazer pregador de longe, vai ficar muito mais barato. Se fosse você, eu dava glória. Mas quando nós assumimos Tabapuã, nós assumimos com 2 famílias. São 11 anos de processo. Hoje, nós construímos um prédio para 170 pessoas. Hoje, o terreno do lado da igreja que nunca ninguém comprou, agora é da igreja para estacionamento. Mas são 11 anos de processo. Ninguém chega por um acaso. Sabe quantos anos eu viajo pregando? 20 anos. Eu sei qual é o processo de dormir na rodoviária, de perder busão porque o horário não batia. Hoje não, hoje eu viajo de carro, é muito mais fácil. Mas eu já rodei muito de ônibus. A senhora é de onde? Cubatão, preguei muito em Cubatão. A senhora veio de ônibus? Ah, veio de carro. É guerreira. Olha da onde saiu. Então ministérios é construído assim, com desafios, com coragem. O senhor já teve desejo de parar, de desistir? Eu já. Quem nunca? Mas Deus está dizendo, não para. É só processo. A confirmação de que Deus está conosco não é pelo número de pessoas. Ô Elias, agora é a hora de Deus te honrar no Carmelo. Já fez o altar? O altar, eu só coloquei a lenha. Ele ainda precisa de reparo. Por que o Carmelo? Porque lá no Carmelo, o único altar que estava de fato levantado era o de Baal. E o altar do Eterno estava abandonado. E olha para cá, olha a afronta. Olha a afronta. Eles construíram um altar para Baal do lado do altar do Eterno. Se você for lá em Israel, no Carmelo, você vai ver o que eu estou dizendo. Aí o Elias falou assim, ó, como vocês são muitos, clame vocês primeiro. E eles começaram, Baal, ô Baal. São 850, dá para ouvir o clamor lá? Baal, responda-nos. Quando deu meio-dia, o Elias é abusado. Tinha acabado de sair do Aviva Olímpia. Chegou lá no Carmelo e disse assim para eles, clame mais alto. Quem sabe Baal marcou uma viagem. Ó, se ele estiver dormindo, ele vai despertar. E a Bíblia diz que eles começaram a se cortar com faca, derramando sangue. Mas o texto bíblico diz, e não houve som
da voz do Deus Baal. Pelo contrário, houve silêncio. Só que tem um detalhe no texto, olha para cá e eu encerro. Quando deu 3 horas da tarde, diga comigo, hora nona. Você sabe o que significa hora nona em Israel? Hora do culto, hora do sacrifício. Sabe qual foi a hora que Jesus lá no Monte Caveira gritou assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está citando o Salmo 22, mas o soldado está dizendo, ele está chamando por Elias. Mas na verdade o salmista traduz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele dá o brado dizendo, está consumado, e morre. Sabe que hora que era? 3 horas da tarde. Aleluia. 3 horas da tarde é o horário do culto. Olha para cá. Você lembra de Atos 3? Quando Pedro e João estão indo para o templo, o culto da oração, a nona, 3 horas da tarde. Chegaram no coxo e falaram, nós acabamos de chegar do Aviva, meu filho. Recebemos tutano, palavra. E quem ora tem autoridade. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos te damos. Levanta, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta! Que hora que era? 3 horas da tarde. Eu estou sentindo Deus aqui. Uricalaceia toria. Ai, tecala toria saio. Diga comigo, 3 da tarde. Segura aí que esse negócio vai explodir agora. Olha para cá. O Elias falou, agora é eu que vou orar. Mas antes dele orar, ele reparou o altar que estava, Deus responde ao altar quebrado. Deus responde ao estar em contenda. Deus responde ao estar em adultério. Deus responde ao estar desaliançado. Deus responde ao estar bagunçado. Então antes dele orar ele falou, eu preciso curar o que está enfermo. E ele mandou trazer 10 pedras. Quantas pedras? Não é 10, é 12. Mas o correto aqui seria 10. Fala assim, por quê? Por quê, pastor? Porque Israel aqui, no tempo de Roboão, que assume o reinado de Salomão seu pai, o reino se divide. 2 tribos para o norte, 10 para o sul, ou vice-versa. Diga comigo, Israel, eu vou encerrar, está dividida. Aí eu pergunto e você me responde que conhece Bíblia. Deus responde uma casa dividida? O próprio Cristo disse que uma casa que se levanta contra si mesma, ela não subir. Agora olha para cá. Por que ao invés de 10 pedras, ele manda trazer 12? Ele estava dizendo assim, traga uma pedra por Rubens, traga uma por Judá, traga uma por Zebulon, traga uma por Azer, traz uma para Manassés, traga outra para Efraim, traga uma para José, traga outra para Benjamim, traga a 12, diga 12. Diga 12. Quando trouxe as 12 pedras, o Elias falou, agora o altar está pronto. Espera, mas antes, jogue cântaros de água. Espera aí, gente. Está todo mundo querendo água, e o Elias manda jogar água no altar. Que autoridade é essa? É porque ele acabou de chegar do Querite. Que autoridade é essa? É porque ele acabou de passar por Sarepta de Sidom. E quem entende a fase do Querite e Sarepta, pode ficar tranquilo. Tudo que fizer no Carmelo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o altar está consertado, que ele manda jogar 4, quantos cântaros de água?
4. Mas ele mandou fazer 3 vezes. Então dão quantos? 12. Quantas pedras? 12. Jesus tinha quantos discípulos? 12. São quantas tribos? 12. Ok. Diga, a casa está em ordem. Agora olha a oração do profeta. Eu encerro. Deus de Abraão, de Isaac. Ele poderia continuar assim, ó, e Deus de Jacó. Mas ele faz questão e grita em alto e bom som. E Deus de Israel. Agora para. A parte mais gostosa é agora. Olha o que ele diz na oração. Prova que eu sou teu servo. E tudo que eu fiz, eu não fiz porque sou bom. Eu não fiz porque só eu fiquei dos profetas. Mas eu fiz segundo a tua. Está escrito assim. Eu fiz segundo a tua. Eu fiz segundo a tua palavra. Eu fiz segundo a tua palavra. Eu fiz segundo a tua palavra. Aí eu pergunto e você me responde: tem como dar errado? Pastor, não estou entendendo. Todo chamado que depois de entender a fase do processo, ele ainda continua, o quê? Fazendo conforme está escrito. Fazendo conforme está escrito. Deus toma minha boca para dizer, não precisa inventar. A planta ele já deu. Calamanturias Sabe por que a arca de Noé deu certo? Porque ele fez conforme Deus mandou. Sabe por que a glória de Deus invadiu o templo de Salomão? Porque Salomão fez o templo conforme Deus deu a planta para Davi. Sabe por que a glória de Deus descia no deserto na tenda móvel de Moisés? Porque Moisés fez tudo conforme Deus orientou. Oh glória. Eu encerro dizendo a vocês que se fizer conforme está escrito, o resultado não será na força do seu braço, mas se fizer conforme está escrito, o resultado é Deus que garante. O resultado é Deus que garante. O resultado é Deus que garante. Quantos recebem essa palavra? Eu queria aqui na frente, mas é 2 minutos. Aqueles que têm um chamado. Escute. Jesus conta uma parábola, dizendo de um senhor que vai viajar. Mas antes dele sair para a viagem, ele dá 5 talentos a um, dá 2 talentos a outro, e dá 1 a outro. A própria Bíblia diz, conforme a capacidade de que cada um tinha. Depois de um tempo, o Senhor volta. Para fazer o quê? Para acertar as contas. Amor, ele vai bater nessa câmera aí. Depois de um tempo, o Senhor volta para fazer as contas. E se ele voltar hoje, o que você vai apresentar? Você não vai ser negligente como aquele um que recebeu 1 talento e enterrou. Ou você vai dizer como aqueles 5 que granjeou mais 5. Até quando você vai ficar protelando o seu chamado? Em Elias.
Até quando você vai ficar dizendo não ou fugindo do chamado? Eu quero orar por você. Você que entende que algo queima dentro da sua alma. Eka choriacia. Toria calamahassia. Enel e anchoria calateria soria. Pastor, eu não tenho dinheiro. E quem falou que Deus está querendo você com dinheiro? Deus está querendo você com disposição. Deus está querendo você com disposição. Cadê você, Elias? Sabe quem fala aqui para vocês hoje? Um jovem improvável. Sabe quem prega aqui para vocês hoje? Um jovem improvável. Eu tinha tudo para dar errado, mas quando Deus colocou a mão, Ele fez dar certo. Não seja um Jonas, fugindo daquilo que Deus deu a você. Não diga não ao eterno, porque se nós negarmos Ele aqui, Ele nos negará diante do Pai. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus não está contando com famosos, porque a fama passa. Deus está levantando alguém que se apaixone por almas. Eu não quero ser famoso, eu quero ser um ganhador de almas, porque a fama passa. Tem até um hino, não tem? A fama passa, sucesso passa. Hã? É sobre isso. Tem muita gente correndo na contramão daquilo que Deus quer. Deus não está preocupado com fama. Deus está preocupado em alguém que entenda a sua voz. Sabe por que o Elias teve um ministério de sucesso? Porque orava. Sabe por que Elias teve um ministério relevante e marcou uma época? E é o único profeta que não morreu, mas foi transladado. Deus o tomou para si. Olha que tremendo isso, gente. Deus o levou para si. Não provou a morte. Não foi, por exemplo, cerrado pelo meio como Isaías. Não foi decapitado como Paulo. Não foi crucificado de cabeça para baixo como Pedro. Não provou a morte. Deus o levou para si. Elias é reconhecido até hoje. Gente viaja do mundo inteiro para conhecer o Monte Carmelo lá nas terras de Israel. Um monte que o profeta orou e Deus mandou fogo. Quando Elias consertou, que ele colocou as pedras e jogou os cântaros, o texto diz que depois que ele acabou de orar, deu seu fogo do céu, consumiu a lenha, o holocausto, lambeu a água que estava no beco. E em reconhecimento que Deus era na vida dele, todo Israel com a boca no pó gritava: só o Senhor é Deus.
Eu quero orar por você. Para você que é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar até chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Você pode estar na guerra hoje, mas a vitória terá sabor de mel. Você derrama lágrima hoje, mas pela manhã a alegria do Senhor virá. Coloque a mão no seu coração, vocês que estão aqui. Coloque a mão no coração.